coisa que vai ser trabalhada no finalzinho do curso. Não necessariamente logo após a finalização da dinâmica. Mas é uma matéria tão legal de trabalhar, eu estava pensando em falar de ondulatório agora, mas é uma matéria que eu gosto tanto de falar dela que eu não resisto. E como a mecânica é minha, e dá para dizer que gravitação universal está dentro de mecânica, é isso que nós vamos ver hoje. Gravitação universal. A notícia boa para quem tem problema com a matemática aqui na física é que boa parte da brincadeira aqui é teórica. Só na hora que a gente começar a trabalhar as leis de Kepler, né, as duas últimas leis de Kepler, é que vai ter uma matemáticazinha para brincar. O bacana dessa matéria, gravitação universal, é que ela mostra rapidamente como é que o homem enxerga os céus desde muito tempo atrás. Outra coisa que é importante vocês saberem é que à medida que eu vou comentar aqui com vocês a ideia que foi surgindo para o homem explicar o movimento dos corpos celestes, é importante saber que outros sujeitos também deram suas contribuições, mas não ganharam um vulto maior na história. Então tu vê, né? Há milênios as pessoas olham para os céus e tentam entender o que elas veem. Há 1000 anos atrás, por exemplo, qualquer criancinha conhecia as estrelas, as constelações e sabia diferenciar estrelas e planetas no céu. Hoje nós não sabemos isso, porque na verdade tem coisa mais legal para fazer quando a noite chega do que ficar olhando para o céu e nos perguntar por que algumas luzinhas se mexem e outras não se mexem. Mas houve um tempo na história do ser humano em que era de suma importância tu discutir isso com as pessoas. Então tu não tinha o que fazer à noite, tu explicava para o teu filho, ó filho, aquela luz vermelhinha é o deus da guerra, o Hades. Tu explicava para ele esse tipo de coisa. Hoje em dia a gente não tem muita preocupação com isso. Por isso que é importante a gente dar uma olhadinha na história da gravitação universal. O primeiro cara que a gente fala para vocês quando vai dar essa aulinha é tal do Ptolomeu. Cláudio Ptolomeu. Cláudio, o nome dele. Ptolomeu, o segundo nome. Esse cara é do século I depois de Cristo. I depois de Cristo. Ele era foda. O Cláudio Ptolomeu era foda, era um matemático de grande qualidade. E tu deves imaginar que no século I depois de Cristo, tu chegar para uma pessoa comum e falar para ela que não é a Terra que se mexe em volta do Sol, é o Sol que gira em volta da Terra. Isso é uma coisa totalmente fora de cogitação. As pessoas não tinham estudado física para entender que o movimento depende do referencial adotado. Mesmo já tendo sujeitos anteriores ao Cláudio Ptolomeu que falavam no heliocentrismo. Mas a coisa não ganhou poder. O pessoal ria da cara das pessoas que supunham que o Sol poderia ser o centro. O que estava na mente das pessoas é que a Terra era o centro do universo. A própria ideia religiosa reforçava isso. Então Cláudio Ptolomeu é um dos geocentristas. Ou seja, a Terra está no centro. Geocentrismo. Geocentrismo. Se o cara me desse isso a cada vez que eu espirrasse, quando eu tinha rinite alérgica, eu estava ferrado. Geocentrismo. Geocentrismo quer dizer que a Terra é o centro do universo. Deus criou a Terra e botou as coisas para girar em volta dela. Era a ideia em voga na época. E para o Cláudio Ptolomeu explicar o comportamento da Lua, era fácil. A Lua gira num círculo perfeito em torno da Terra. E claro que é tudo círculo, porque círculo é divino. E por que o círculo é divino? Porque o céu é redondo e é um círculo e está no céu onde os deuses moram. A Lua é redonda, está no céu onde os deuses moram. E nada que está na Terra é redondo. Então as coisas mundanas não são redondas, não são perfeitas. O círculo é perfeito. Além disso, o círculo é tão perfeito que tu pega o tamanho da circunferência, divide pelo diâmetro e dá pi
Não interessa qual é o tamanho do círculo, só mostra que o círculo é perfeito, é divino. Então as coisas que giram no céu têm que respeitar a divindade do círculo. O Sol, ridículo, gira em círculo em torno da Terra. Círculo perfeito, porque o céu é a morada dos deuses e lá estão as coisas perfeitas. As regras que regem o movimento dos corpos celestes é distinta das regras que regem o movimento dos corpos terrenos. Óbvio, todo mundo, depois de Cristo, sabia disso, que as leis divinas são diferentes das leis terrenas. Só que para o Cláudio Ptolomeu explicar por que quando tu observa Marte no céu, tu vê ele avançando, noite após noite no céu, e chega uma bela noite que ele dá uma voltadinha no céu, faz uma voltinha, noite após noite, e volta a avançar. Então se tu observa Marte ao longo das noites no céu, tu vai perceber que Marte chega uma hora que ele dá uma volta meio bizarra no céu, antes de continuar avançando. As pessoas não conseguiam compreender por que aquela volta existia. Aquilo só prova que aquela luzinha vermelha é maligna. Aquela luzinha vermelha, quando ela vai dar a voltinha dela, mostra que os deuses estão mexendo nas regras. Vai dar merda, vai ter sangue. Tu vê, né? Várias culturas diferentes chamavam Marte de um deus diferente, sempre relativo a Mal-Agouro, da azar. Um era o deus da guerra, o outro era o deus do sangue, o outro era o deus da destruição. Nomes diferentes para a mesma entidade. Ptolomeu teve uma sacada muito foda. Ptolomeu pensou, tem um ponto que gira em torno da Terra, e Marte gira em torno desse ponto. Por isso que quando a gente observa Marte da Terra, a gente vê ele rodopiando estranhamente. Estava explicado o movimento de Marte. E o cálculo que o Ptolomeu fazia para dar certo esses resultados era um cálculo demoníaco. Era um cálculo que faria engenheiro de 2015 tremer nas bases. Mas ele previa eclipse, caralho, ele previa eclipse. No século I depois de Cristo, Cláudio Ptolomeu fazia umas contas. Tal dia Marte vai aparecer em tal lugar no céu. E ele acertava, porra. Como é que tu vai dizer para um cara que no século I depois de Cristo faz os cálculos e adivinha onde os corpos celestes estarão? Como é que tu vai dizer que o cara desse está errado? Ele não está errado, em hipótese nenhuma, ele está coberto de razão. O Cláudio Ptolomeu é foda. E se tu quiser hoje, é o poder da internet, tu pode ver o Almagesto, que foi o livro que ele escreveu, no século I depois de Cristo. Tu acredita, cara, de poder folhear na internet o livro original do Cláudio Ptolomeu, de mais de 2000 anos? É assustador, né? Ou quase 2000 anos. Almagesto é o nome do livro que ele escreveu e iluminou o mundo. Tinha gente que já dizia uns 200 anos antes dele, né? É o Sol que é o centro, qualquer idiota sabe disso. Mas eles eram tão poucos e tão acima da grande massa que eles eram tidos como loucos e não como gênios. Mas não venha acreditar que foi o Copérnico que parou o Sol, como muitos dizem, né? Copérnico foi o homem que parou o Sol. Mentira, muitos outros já pararam o Sol antes dele. Mas quando o Nicolau Copérnico trouxe uma ideia nova para o sistema solar, a ideia dele foi tão bem defendida que as pessoas começaram a desconfiar que ele podia dar certo. Copérnico falou 1400 anos depois de Cláudio Ptolomeu. O Nicolau Copérnico disse, Ptolomeu é cabeça de bagre. Que isso? A ideia dele é muito bizarra. Muito mais gostoso é entender que o Sol é o centro, que Mercúrio gira num círculo perfeito em torno da Terra, é óbvio que é círculo, porque o círculo é divino, o círculo é divino, está no céu. E aí Vênus gira num círculo perfeito em torno do Sol. Todos os planetas giram num círculo perfeito em torno do Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, todos. Enquanto o Cláudio Ptolomeu ficava dizendo, Mercúrio orbita um ponto que orbita a Terra. Aí saia dando rodopios malucos. Não é que não funcionasse a ideia do Cláudio Ptolomeu, funcionava muito bem, tanto que ele previa eclipse. Só que a ideia do Copérnico é muito mais fácil.
Se os cálculos de acordo com Almagesto, o livro do Ptolomeu, demorava um mês fazendo conta, esse aqui em 2 horas resolvia o mesmo problema e já conseguia saber quando é que ocorreria o próximo eclipse. Dava muito menos trabalho usar o heliocentrismo, que não foi inaugurado por Copérnico. Eu, quando aprendi, cara, me falaram que foi o Copérnico, cara, que sacou essa ideia. Mentira! Muitos outros estudiosos, milênios antes, já falavam disso. Tinha um tal de Epitarco, de 280 a.C., que além de falar que o Sol era o centro do sistema solar, ele, usando graveto e medindo com proporção Sol, Terra e Lua, ele disse qual era o diâmetro aproximado entre Sol, Terra e Lua, usando um graveto, porra. Então não vamos acreditar que esses dois caras foram gênios e que as ideias deles vieram do além. Eles leram sujeitos anteriores a eles. Copérnico, dizem que foi o homem que parou o Sol. O Copérnico falava para as pessoas, pessoal, se nós estivéssemos no Sol, nós acharíamos que é a Terra que está se deslocando e não o contrário. A galera no começo achava que o Copérnico era zureta, era doido. Como o Copérnico não tinha um avião para mostrar para as pessoas, né, quem andou de avião sabe que o avião está a 900 km por hora e o copo está na mesa do avião e não vibra. O copo não vibra, cara. O copo parece estar parado. Tu olha na telinha do avião 900 por hora. Tu nem acredita que o avião está a 900 por hora. Tu pode plantar bananeira no avião. Se não tiver turbulência, tu não sente que o avião está andando a 900 por hora. Como o Copérnico não tinha essa ferramenta, ele pensava num barco. Ele falava para as pessoas, pensa que está num barco, descendo o rio. Se tu fecha os olhos e o barco não está sacolejando, tu nem percebe que o barco está andando. Tu só percebe que o barco está andando quando tu olha para uma árvore na margem, aí tu vê a árvore indo para trás e tu conclui, o barco está indo para frente. Tu vê como ele era foda, o Copérnico. Ele tentava mostrar para as pessoas ignorantes que podia sim considerarmos que o Sol era o centro do sistema solar e que a Terra, assim como os demais planetas, orbitavam o Sol. O pessoal não acreditou no Copérnico, porém, como a matemática dele era muito mais simples, o pessoal começou a gostar da ideia. Copérnico, tu é louco, mas a tua ideia é boa. Ou seja, vou calcular segundo Copérnico, mesmo que ele seja retardado e ache que o Sol está parado. E a Terra é que gira em volta do Sol. Só tinha um pequeno detalhe. Tanto Copérnico quanto Ptolomeu, quando faziam as suas previsões de aonde um planeta estaria com o passar do tempo, tinham uns pequenos erros que eles não entendiam por quê. Marte era para aparecer no céu às 6 da tarde e aparecia às 6h30. Vênus era para estar num lugar tal hora, estava um pouquinho adiante ou um pouquinho para trás. Mercúrio era o mais safadinho, sempre tinha um erro maior quando tentavam entender Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol. Nem Ptolomeu nem Copérnico conseguiam saber onde é que estavam seus erros, eles percebiam seus erros. Só que eram erros tão diminutos e tão pequenos, medidos a olho nu, que não gerou grandes problemas. Mas aí nasceu Tycho Brahe. Tycho Brahe era filhinho de papai. Tycho Brahe, papai queria que ele fosse médico. Tycho não queria. Tycho Brahe, pai dele era dono de meio mundo, dono de tudo. Tycho estudava nas faculdades de medicina da Europa. Não, como assim, professor? 1600 e pouco? Sim. Sim, 1500 e pouco, já tinha, 1400 já tinha faculdade de medicina na Europa. Tu acredita? Os padrecos já davam aula de medicina na Europa em 1400 e pouco, 1500 e pouco. Tycho foi estudar numa dessas universidades foda na Europa, não sei qual. Mas ele fugia, ele gaseava as aulas para ir observar os céus. Ele queria entender os céus, não o corpo humano. Como ele era poderoso e tinha muita grana, ele construiu os maiores astrolábios da época. Para quem não sabe, astrolábio é uma mistura de compasso com transferidor. Tu abre a perninha do compasso e vê qual é o ângulo que a estrela está no céu, 30 graus em relação ao horizonte. Aí tu pega uma coluna do teu castelo e vai lá e ela está 100 e poucos graus daquela coluna e a 30 graus, lá está a estrela. Ou seja, com duas medidas, né, de ângulo, eu consigo localizar uma estrela no céu. E Tycho passou mais de uma década fazendo isso.
toda noite estrelada ele ia para os céus e colocava, marcava, anotava a posição das estrelas no céu e fazia um mapa disso. E ele tentava entender o movimento dos planetas. Não se esqueçam, se a luz se mexe é planeta, se a luz não se mexe ao longo da noite é estrela. As estrelas estão estáticas no céu umas em relação às outras. Os planetas não, os planetas se mexem, certo? Hoje em dia, se tu vai um cara observar o céu, vai achar que está parado, a estrela que está andando é a nave alienígena. Mas não, há milênios as pessoas já reconhecem Vênus, Mercúrio e Marte a olho nu. Vocês podem reconhecer. Aliás, o nome dos dias da semana tem a ver com os dias em que esses planetas aparecem no céu, certo? É só tu olhar em espanhol, né? Certo? Show de bola. Quando Tycho Brahe já tinha 10 anos de observações dos céus anotados, ele percebia que a matemática que ele conhecia não dava conta do recado. E ele teve que contratar um matemático para ajudar ele. Ele contratou Johannes Kepler. O bicho era ninja na matemática. Então Tycho Brahe virou rei, papai morreu, virou rei, era dono do mundo, na região onde ele vivia. E Tycho Brahe contratou um matemático real para ajudá-lo a desvendar os mistérios dos corpos celestes, Johannes Kepler. O Kepler chegou então no castelo de Tycho Brahe, mas não teve acesso aos 10 anos de observação dos céus que Tycho tinha preparado. E Tycho, como todo rei, dava aqueles banquetes homéricos, né? Ele tinha inclusive um bobo da corte. Bobo da corte, a coisa é bizarra. E lá num dos banquetes que ele deu, né, o rei jamais pode se levantar da mesa antes dos convidados. E ele começou a beber e comer, e se entupir de comida, e bebe e come, daqui a pouco louco para ir no banheiro, dar uma mijada, e então, mas eu não posso me levantar porque eu sou o rei. Até que alguém se levantou da mesa e ele se sentiu à vontade de ir no banheiro. Quando Tycho tentou urinar, a sua uretra estava impedida. E ele percebeu, vou morrer, estou fudido, vou morrer de infecção urinária, me fudi. Quem mandou eu não ir no banheiro e se entupir que nem um glutão? Só que aí ele percebeu, minha vida vai ser em vão, caralho. Passei 10 anos da minha vida observando os céus, construindo os maiores astrolábios, e eu vou morrer em vão. Ah, mas ele não teve dúvida, no leito de morte, Kepler, chamou o Kepler e falou, Kepler, os 10 anos de observação do sol, do céu que eu fiz, estão escondidas na gaveta tal do castelo, vai lá e pega. Ele estava com medo de entregar as observações para o Kepler, e o Kepler matar a história sozinho, e ele ficar ver navios. Mas na hora que ele viu que ele ia morrer, Kepler, resolve essa para mim. O Kepler pegou os dados do Tycho Brahe e botou para trabalhar. E não é que o filho da mãe descobriu as 3 leis que regem o movimento dos corpos celestes e que até hoje nós usamos para compreender o movimento dos corpos celestes? Leis de Kepler. Foi o cara que conseguiu entrar na mente de Deus e descobriu a matemática que Deus criou para colocar o sistema solar em movimento. Claro que esta fala é para os criacionistas, quem acredita que Deus criou o universo. E o que é absolutamente aceitável, mas não tem nada contra isso. Os cientistas não têm nada contra essa ideia. Leis de Kepler. Kepler, ao fazer um mapa do sistema solar, ele começou a perceber que os planetas orbitam o Sol não numa trajetória circular, mas sim numa trajetória elíptica. Isso aí não é uma elipse legal, né? Eu precisava de um pedaço de um aqui. Eu vou fazer uma elipse bem honesta para vocês. Assim eu já te ensino o que é uma elipse do ponto de vista matemático. Ó, para tu fazer uma elipse, só precisa de um barbante. Se tu pega um barbante, pega ele num tamanho qualquer e segura esse barbante em 2 pontos. Esses 2 pontos que tu segura o barbante são os focos da elipse. Depois tu pega a coisa de escrever, mantenha o barbante esticado enquanto tu desenha a curva que vai aparecer. Aqueles 2 pontos onde eu segurei o barbante são os focos da elipse. E aí está a elipse. Ela parece um círculo, mas não é. O segredo matemático da elipse, ela é a figura que a distância de um ponto qualquer
dessa forma geométrica até os focos somados dá sempre o mesmo resultado. x1 mais x2 vai dar sempre igual para qualquer ponto da elipse, né? Que era na verdade o meu barbante esticado, né? Era o tamanho do meu barbante, né? Certo? Isso é que é uma elipse. Aqui x1 mais x2 vai dar o mesmo resultado que o x1 mais x2 no outro ponto. Em qualquer ponto da elipse, a soma das distâncias de um ponto qualquer da elipse até os focos dá um valor constante. Focos são os focos da elipse e isso aqui é a elipse. De acordo com a primeira lei de Kepler, o Sol é orbitado pelos planetas de tal forma que a órbita descreve uma elipse, na qual o Sol ocupa um dos focos. Essa é a primeira lei de Kepler, também chamada de lei das órbitas. Lei das órbitas. Vou escrever a lei se tu quiser copiar aí, ó. Lei das órbitas. Os planetas orbitam o Sol descrevendo uma trajetória elíptica, na qual o Sol ocupa um dos focos. Os planetas orbitam o Sol descrevendo uma trajetória elíptica, na qual o Sol ocupa um dos focos. Com essa primeira lei ele mostrou qual era o erro central da teoria ptolomaica e copernicana. Tanto Ptolomeu e Copérnico se iludiram com a babaquicezinha de que o círculo é perfeito e está na casinha dos deuses, então tudo o que acontece no céu tem a ver com coisa redondinha. Também, né, cara? Era uma ideia totalmente arraigada à cultura, né? A ideia do círculo ser perfeito, a ideia de que nos céus as leis são umas, na terra as leis são outras, que hoje nós sabemos que é falha. Lei das órbitas. Tem dois pontos dessa órbita que eu quero que tu conheça o nome. O ponto mais próximo do Sol é chamado periélio. Hélio em latim é Sol. Peri é perto, periélio perto do hélio. E o ponto mais distante que o planeta passa do Sol é chamado afélio. Hélio é Sol em latim. O af ali tem a ver com afastado, distante. Afélio é o ponto mais afastado do Sol. Segunda lei de Kepler, também chamada de lei das áreas. Lei das áreas. Quando o Kepler pegou os dados do Tycho Brahe e começou a fazer o mapa do Sistema Solar, Mercúrio é o melhor planeta para observar, porque a cada 3 meses as posições dele começam a se repetir no céu, já que ele completou a volta dele em torno do Sol. Vênus demora uns 6 meses para completar a volta dele, então não é tão legal de observar, eu preciso de meio ano para começar a repetir as minhas observações, 6 meses aproximadamente. A Terra demora 1 ano para completar a voltinha dela. Marte já é aproximadamente 1 ano e 3 meses. Já dá para ir observando, né, que quanto mais distante do Sol, mais tempo demora para o planeta completar a volta dele, o que faz todo sentido, já que a volta que ele vai dar é muito maior. Kepler tomou um susto quando foi fazer um desenho do Sistema Solar. Olha qual foi o susto que ele tomou. Ele olhou Mercúrio num certo dia. Passaram uma semana, 2, 3 semanas, ele foi lá olhar Mercúrio de novo, ele já estava lá adiante. Depois ele observou Mercúrio de novo. E 3 semanas depois ele observou Mercúrio mais uma vez, e aí ele caiu para trás. Olha que viagem, ele demorou
concluir olhando para esse mapa do sistema solar? Pois é, né? Nessas 3 semanas Mercúrio andou tudo isso, e naquelas 3 semanas ele andou menos. Que merda é essa? Eu li no Almagesto, eu li no trabalho de Copérnico que os planetas orbitavam o Sol com uma velocidade constante. Quando ele pegou os dados precisos do Tycho Brahe e foi fazer o mapa do sistema solar, ele percebia que essa ideia estava errada. Estava nitidamente errada. No mesmo espaço de tempo, o planeta andou mais quando estava próximo do Sol do que quando estava distante do Sol. Então, primeira conclusão da lei de Kepler, da segunda lei de Kepler: a velocidade dos planetas não é constante ao orbitar o Sol. Só que ele não ficou satisfeito. Ele queria uma conta para ele poder fazer e matar a ideia. E ele não conseguia achar uma regra matemática que podia compreender esse fenômeno. Até que ele teve uma ideia. Ele ligou o Sol à posição original do planeta. Ele chamou isso de raio vetor, essa reta que liga o planeta ao Sol. Quando ele fez isso de novo, ele fabricou uma área próxima de um triângulo, né? Quando ele fez a mesma coisa para outra posição do planeta, para as outras 2 posições do planeta, adivinha o que ele percebeu ao calcular esta nova área? Eram iguais. Na hora que ele percebeu que para tempos de observações iguais, o raio vetor, ou seja, o segmento de reta que liga o planeta ao Sol, varre áreas iguais em tempos iguais, aí ele percebeu que ele tinha matado mais uma das leis. Ele não verificou essa lei só para Mercúrio, tá? Ele verificou essa lei para Mercúrio, para Vênus, para Marte. Ou seja, ele percebia que esta regra era válida para todos os planetas conhecidos. Nome justo, né? A lei das áreas, né? Nome justo seria assim a lei, ó. O raio vetor é o nome que ele deu. O raio vetor que liga um planeta ao Sol, varre entre aspas, né? Não tem vassoura nenhuma aí na brincadeira, né? O raio vetor que liga um planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Eu não estou muito preocupado que tu decore ipsis literis a lei. Não quero que tu decore letra por letra a lei. Eu quero só que tu compreenda a conclusão dela. A conclusão dela é absolutamente importante. Conclusão. Pensa comigo, cara. Quando o planeta está distante do Sol, a vassoura dele é grandona, né? Qualquer deslocamento que ele gere vai varrer uma área grande. Quando o planeta está próximo do Sol, a vassourinha dele é pequenininha. Para ele varrer a mesma área do cara que está com a vassoura grande, só se ele agilizar a varreção dele, né? Resumindo, quanto mais próximo o planeta está do Sol, maior é a sua velocidade. Esta é a conclusão importante. Quanto mais próximo um planeta está do Sol, maior é a sua velocidade. E ainda poderíamos dizer que a velocidade vai ser mínima no afélio, velocidade mínima, porque é a região mais distante, e no periélio a velocidade é máxima. Só para teres uma ideia a respeito do planeta Terra, no periélio, o planeta Terra está a 30 km por segundo. Essa bola de terra na qual moramos. 30 km em um mísero segundo. A Terra andou 30 km. Isso quando ela está passando pelo periélio. Quando a Terra está lá no afélio, ela está a 28 km por segundo. 2 km, 27. 27 km por segundo. 2, 3 km por segundo mais lenta. Tudo bem para vocês? Para melhorar, né, cara? Para melhorar a lei, eu vou chamar o seguinte, eu vou chamar aqui de delta T1 e vou chamar isso aqui de área 1. Vou chamar isso aqui de delta
área e o tempo de observação. Essa seria a expressão matemática. Poderia ser o contrário também, né? Área sobre tempo, tempo sobre área igual a tempo sobre área. Ou delta T1 sobre delta T2 é igual a área 1 sobre área 2, ou vice-versa. Várias maneiras de representar a segunda lei de Kepler, lei das áreas. Se tu vai fazer medicina, tu tem que decorar, tem que saber tudo, porra. Agora, se tu vai fazer, de repente, uma engenharia, né? Aí tu não precisaria decorar. Tu poderia simplesmente saber a conclusão da lei. Já seria o suficiente. Estou te falando isso para te dar uma noção bem real, tá? Tu tem que ver qual é o concurso que tu vai fazer e quem são os teus concorrentes, em que nível eles se encontram, para tu poder te preparar à altura. Mas a lei mais bizarra é a terceira lei de Kepler. É a lei que geralmente pode aparecer uma certa continha no vestibular. Eu duvido que eles te cobrem matemática na primeira ou segunda lei. Na segunda até poderiam, né? Mas muito raro. Agora a terceira lei de Kepler é a que eventualmente é cobrada matematicamente no vestibular. Vamos dar uma olhada no que o gênio do Kepler falou na terceira lei. Tem um ditado que eu acho muito legal do Kepler, que eu uso nas minhas aulas direto. Kepler falava, né? Deus é matemático. Ele acreditava de fato que o Criador do universo engendrou o universo matematicamente. E, portanto, ele acreditava que ele descobriu, né, regras matemáticas por trás do movimento dos corpos celestes, né? É como se ele tivesse descoberto os cálculos que Deus fez antes de botar os planetas para girar. Deus é matemático. Eu acho bem provável. Terceira lei de Kepler. Terceira lei, conhecida como lei dos períodos. Lei dos períodos. Galerinha, essa terceira lei, para que ele conseguisse chegar até ela, ele primeiro fez uma coisa. Ele transformou a elipse numa circunferência, porque a elipse, ela é prática, essa elipse minha está exagerada, tá, gente? A elipse verdadeira, ela é muito próxima de uma circunferência. Se tu faz um mapa realista do sistema solar, tu mal reconhece a olho nu no papel que é uma elipse. Tu imagina com observações distantes, né, com equipamentos rudimentares. O cara foi genial ao perceber que era uma elipse. Só que era uma elipse tão próxima de uma circunferência que, para efeito de cálculo, ele calculava um raio médio. Ele pegava a distância do Sol até o periélio, que ele chamava de raio mínimo, pegava a distância do Sol até o afélio, que ele chamava de raio máximo, e achava um raio médio, somando raio mínimo mais raio máximo, dividindo por 2. Então tu vê, apesar de o Kepler estar consciente de que o movimento era elíptico, para efeito de cálculo, ele aproximava essa elipse de uma circunferência. Só que ele queria entender a relação entre o período de Mercúrio, de Vênus, Terra, Marte. Ele sabia, assim como eu te mostrei, né, que um demorava 3 meses aproximadamente para completar a volta, outros 6 meses, outro 1 ano, que seria a Terra, 1 ano e 3 meses. Ele tinha noção da distância entre o Sol e Mercúrio e a distância entre o Sol e Vênus, entre Sol e Terra. Ele não sabia quantos metros, tá, gente? Mas ele sabia a proporção entre essas distâncias. Ele sabia que quantas vezes menor era a distância entre Sol e Mercúrio e entre Sol e Terra. Ele tinha esses dados. Só que ele não conseguia descobrir qual era a matemática por trás disso. Outra coisa curiosa sobre Kepler é saber que ele foi o cara que inaugurou essa ideia de elevar o quadrado, elevar o cubo na física. Não tinha essa na física. Na matemática o pessoal já falava em elevar o quadrado, elevar o cubo, mas não na física. Não para entender a natureza. Kepler arriscou. Kepler inovou. Quando ele começou a fazer um monte de conta maluca, olha o que o safado percebeu. Que quando ele pegava o período de Mercúrio, elevava ao quadrado. Período é o tempo que demora para dar uma volta, tá, gente?
pegava a distância média do Sol até Mercúrio e elevava ao cubo, isso dava o mesmo resultado quando ele fazia o cálculo para Vênus. O período de Vênus ao quadrado dividido pela distância de Vênus até o Sol ao cubo dava igual ao da própria Terra, dava igual ao de Marte. Aí não tem, né, cara? Se ele percebe que para um planeta qualquer, o período elevado ao quadrado, dividido pela distância média até o Sol, elevado ao cubo, é uma constante, então ele descobriu qual foi a constante que Deus usou para engendrar o sistema solar. Essa é a terceira lei de Kepler. A terceira lei de Kepler diz que a razão, a divisão entre o quadrado do período de um planeta, a razão entre o quadrado do período de um planeta e o cubo da distância média do planeta ao Sol dá um valor constante. Resumindo, quanto maior a distância, maior o período, mas não diretamente proporcional. Eu não posso dizer que dobrando a distância dobra o período. Cuidado, hein? Eu tenho que fazer essa conta para achar a relação entre eles. E uma vez me apareceu uma questão, no terceirão, eu lembro que a questão, eu me senti altamente desagradável a questão. A questão falava o seguinte: tem um planeta que está 4 vezes mais distante do Sol do que a Terra. Suponha que existe esse planeta. Qual é o período desse planeta? Um planeta está 4 vezes mais distante do Sol do que a Terra. Qual é o período desse planeta? Quando o cara me perguntou isso a primeira vez, eu não sei, como é que eu saber? Vai merda, não sei calcular isso aí. Mas na verdade foi porque eu não percebi a lei. O período do planeta Terra ao quadrado, dividido pela distância da Terra até o Sol ao cubo, é igual a desse planeta hipotético, né? O período do planeta hipotético ao quadrado, dividido pela distância média do planeta hipotético até o Sol ao cubo, dá igual ao da Terra. Qual é o período da Terra? Eu concordo, mas eu prefiro usar ano. 1. Mas daria certo usar o 365. Distância da Terra até o Sol. Eu não vou fingir que eu não sei que é 150 milhões de quilômetros. Porque eu só sei porque eu dou aula disso, não é obrigado a saber. O período do planeta eu quero calcular. E qual é a distância? 4R tudo ao cubo. 1 vezes 1, R ao cubo é igual. T ao quadrado, 4 vezes 4. 16 vezes 4. 64R ao cubo. Corta, corta. Dividido passa... E ao quadrado passa raiz 64. Tu vê, eu dava de calcular que esse planeta hipotético demoraria 8 anos para completar a volta dele. Só de saber que ele está 4 vezes mais distante do Sol do que a Terra. Beleza, galerinha? Certo? Fiz um exemplozinho da terceira lei de Kepler para vocês. A continuação natural é te mostrar que o Newton, lendo as leis de Kepler, descobriu a lei de atração das massas. Então tu vê, não foi do além, não caiu maçã porra nenhuma na cabeça dele. Ele leu pra caralho, estudou que nem um monstro. E aí, a partir das observações de Kepler, matou a lei de atração das massas. E aí na aula que vem eu reviso até aqui e avanço com a lei de atração das massas de Isaac Newton. Valeu, galerinha, dá uma lidinha na apostila, arrisca uma questãozinha ou outra e me enche de orgulho perguntando alguma coisa na aula que vem. Hoje eu fiz uma exceção, né, não abri para perguntas aí no começo da aula. A aula que vem eu abrirei. Valeu, galera, não usem drogas nem preservativos e até a próxima.